Olá, primeiro ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Estão felizes? Eu espero que sim. Olha, essa aula é muito especial mesmo, porque nós vamos conhecer um pedaço de uma linguagem artística que comumente não vemos aí pelas ruas. Essa aula vai falar um pouco sobre dança, vai falar sobre os aspectos de som. E eu quero te convidar, então, a ter uma atenção assim redobrada, uma atenção maior em cima do que vamos aprender aqui hoje, ok? Vamos começar sem, então, delongas, vamos ter ideia do que vai acontecer na nossa aula de hoje. Música e dança, primeiro ano. Eu sou o professor André e agora nós vamos começar a falar, vamos conhecer um pouco mais sobre as características do som e como ele se desenvolve nas músicas. Vamos falar também sobre alguns tipos de dança e a influência na formação humana. Eu quero te dizer que a música, elas são várias, existem vários estilos. A música, ela foi considerada a primeira arte. Mas a gente tem a oportunidade hoje de conhecer um pouco mais sobre essa linguagem artística, se é que eu posso dizer assim, porque a arte não é só linguagem, mas também linguagem. Então, nós vamos falar um pouco sobre essa linguagem artística que vai trazer pra gente outras ideias a respeito de tudo que conhecemos, a respeito de tudo que consumimos, a respeito do que nós conhecemos sobre música e sobre estilo musical. Eu quero então começar falando do som. O som é uma onda mecânica, precisa de um meio para se propagar. Ela se propaga por meio de vibrações de suas moléculas. Suas propriedades são bem particulares. Podemos agora conhecer algumas delas. Olha só, o som, ele é uma onda mecânica. O que isso quer dizer, professor? O que é uma onda mecânica? Quer dizer, uma onda que acontece dentro de uma oficina de carro? Não tem nada a ver. Onda mecânica é aquela onda que precisa de um meio para se propagar. Por exemplo, a luz, ela é uma onda eletromagnética, ela se propaga em qualquer lugar, no vácuo, por exemplo. O som não. O som, para que ele se propague, ele precisa de meios. É como se você pensasse aqui o estúdio cheio de bolas de futebol. E de repente aqui eu encosto em uma bola, e essa bola encosta na outra, que vai encostando na outra, até chegar em algum lugar. Assim é o som. Eu falo e alguém me escuta porque esse som ele é emitido por mim e ele encosta nas partículas de água que existem no ar até chegar ao ouvinte. Vamos pensar então, isso é uma onda mecânica. E a onda, ela tem alta frequência e baixa frequência. O que é frequência? Vamos entender o que é frequência. Frequência é muito simples, é só a gente pensar quantas vezes em uma semana você vai à escola. A gente tem 5 dias de aula. Quantas vezes em 5 dias você vai à escola? Então a frequência é quantas vezes um determinado evento ele acontece em um determinado tempo. Ou seja, professor, eu vou à escola 2 vezes na semana. Só isso? Você está de brincadeira, né? Na verdade, você vai à escola 5 vezes na semana. Eu acredito que sim. Eu espero que sim. Volume ou intensidade tem a ver com as características do som, forte ou fraco. É errado dizer que o som está com volume alto ou baixo, pois a altura não está ligada à intensidade, e sim à frequência de grave e agudo. Isso é muito legal, muito importante pensar nisso. Olha, a gente está em casa e de repente o nosso irmão, ele aumenta ali o volume, ele coloca ali uma intensidade maior naquele volume de alguma música que ele está escutando. Você vira para ele e fala, pelo amor de Deus, abaixa isso. O volume está muito alto, esse som está muito alto. Na verdade, a ideia no som, olha só, prestem atenção, no som, a ideia de alto e baixo não tem a ver com volume. Alto e baixo tem a ver com frequência, tem a ver com grave e agudo. Por exemplo, uma voz baixa é uma voz grave, um som baixo é um som grave. Um exemplo aqui, a gente tem um instrumento chamado de contrabaixo, ou o baixo acústico. O nome já diz, contrabaixo, baixo acústico, ele emite sons graves, ele emite um som baixo. O som alto está ligado a um som agudo. Então, quando é alcançado aquelas notas agudas, ou de repente a parte as últimas casas de uma guitarra, de um violão,
ou do violino, um instrumento altamente agudo, esse instrumento ele emite sons altos. O volume ele está, então, relacionado à intensidade. Ficou claro? O timbre. O timbre de um som se caracteriza pela qualidade ou colocação do mesmo. O timbre, ele mostra a forma física, ou seja, o desenho de cada onda, e nos permite distinguir sons da mesma frequência. Podemos ter dois instrumentos musicais emitindo a mesma frequência de som, mas que possuem qualidade de timbres diferentes. Olha, isso tudo vai ficar muito mais claro. Eu estou aqui pensando em preparar uma aula super legal, outra aula super legal, talvez não fique tão interessante como essa, mas uma aula super legal na qual eu possa mostrar para vocês essa diferença de instrumentos com timbres diferentes emitindo a mesma nota. A gente pode pensar em sons, por exemplo, eu vou pensar na nota Lá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Eu posso ter dois instrumentos diferentes emitindo a mesma nota, Lá. Só que um tem um timbre e o outro tem um outro timbre. De repente, o som desse aqui é mais grave, esse aqui é um pouco mais agudo, mas os dois estão emitindo a mesma nota. Você sabia que a maioria dos telefones, eles emitem o som de Lá quando tocam? Principalmente aqueles telefones mais antigos que tinham ali na década de 90. Vocês vão lembrar que eu sei que vocês nasceram na de 80. Então, a turma que nasceu 70, 80, vai lembrar dos telefones da década de 90. Para ficar mais fácil o entendimento, podemos associar a qualidade do som com o que gostamos ou não gostamos. Essa é a estética. O timbre é aquela ideia do som que a gente gosta ou som que a gente não gosta. Quem toca um instrumento, pega o instrumento e começa a emitir ali notas ou acordes e fala, poxa, mas hoje o timbre não está legal, o som não está me agradando. Ou então você fala, poxa, que timbre bonito que esse instrumento tem, quer dizer que está legal, está agradando. Eu quero usar essa imagem aqui para falar para vocês o que vai acontecer conosco. Na verdade, a gente tem hoje uma entrevista super interessante. Vocês já ouviram falar na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais? Essa orquestra, ela nasceu em 2008, teve a sua primeira apresentação no Palácio das Artes. Gente, nós estamos falando aqui de uma parte da música, que é chamada de música clássica. A gente pode falar também de música sinfônica. Podemos falar assim, chamar dos dois nomes. O fato é que nós vamos conhecer hoje um percussionista super legal, um dos maiores percussionistas do Brasil, o principal percussionista da Orquestra Filarmônica. O nome dele é Rafael Alberto. E ele vai mostrar pra gente os timbres. Tudo que foi falado até agora nessa aula aqui, a gente vai poder experienciar, a gente vai poder aproveitar um pouco então do Rafael e que ele vai nos mostrar como cada instrumento de percussão emite tais timbres, tais sons que foi até agora falado. É legal a gente entender que a Orquestra Filarmônica, olha, está aberta ao público, ele vai falar um pouco mais sobre isso, mas é legal a gente entender que ela tem aproximadamente 90 músicos, divididos entre instrumentos de corda, instrumentos de sopro, instrumentos de força, e instrumentos também de percussão. E esses instrumentos de percussão são vários. A gente vai ter oportunidade de conhecer quais são esses instrumentos. A gente vai ter oportunidade e perceber que mesmo o instrumento de percussão, ele pode emitir nota musical. Você sabia disso? Você sabia que o instrumento de percussão... Você conhece algum instrumento de percussão? Talvez o instrumento mais famoso, que mais conheçamos, seja a bateria. A gente tem a bateria nos shows, nos eventos, enfim, nos bares, nas igrejas, a gente andando por aí, a gente percebe esse instrumento. Temos também estilos como o samba, que compõe também, é composto por outros instrumentos musicais de percussão, tipo o pandeiro, o tantã, o triângulo, muita gente conhece a panderola. Mas hoje nós teremos a oportunidade de conhecer outros instrumentos que até então a gente não conhece, ou até então eu mesmo não conhecia. Vocês estão curiosos para saber quais instrumentos são esses? Daqui a pouquinho, olha só, não perde não deixa não. Daqui a pouquinho nós vamos conhecer um pouco mais sobre a percussão da Orquestra Filarmônica e vamos conhecer um pouco mais desses sons que são emitidos. Olha só essa imagem. A duração do som é uma coisa muito interessante. Ela está relacionada com um som curto ou longo, mostra a duração de vibração. E com isso, nós temos aqui alguns desenhos que vão falar para a gente do timbre, da duração, da intensidade e da altura. Vamos fazer o seguinte,
vou deixar aqui de falar, vou deixar o shopping de lado e vamos agora conhecer o que foi preparado pra gente. Vamos lá, vem comigo, vamos conhecer um pouco mais sobre essa Orquestra Filarmônica de Minas Gerais? Então tamo junto, vem comigo. Então, alunos e alunas, nós já saímos do estúdio, estamos aqui agora em frente à Sala Minas Gerais da Orquestra Filarmônica. Eu estou super ansioso para entrar, creio que vocês também. Vamos conhecer tudo que rola lá dentro, conhecer um pouco mais sobre os bastidores dessa produção maravilhosa que é a música clássica. Então, primeiro ano, vocês estão ouvindo esse som maravilhoso? É um momento muito especial. Nós estamos aqui na sala de percussão da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e quem está nos recebendo hoje é o principal percussionista da orquestra, é o Rafael Alberto. E ele está aqui nos recebendo com o maior prazer. Muito obrigado, Rafael. Obrigado por esse momento, obrigado por nos receber. Desde já, eu quero já agradecer em nome dos alunos, em nome do Estado, das escolas. E eu gostaria de iniciar já te fazendo uma pergunta. Qual é a importância da percussão para a música clássica? Bom, a percussão para a música clássica é mais ou menos como se fosse a bateria de uma banda de rock. É aquela parte da seção rítmica, a grosso modo. Ela tem algumas tarefas, digamos assim. A primeira delas é como se fosse conduzir aquele grupo musical. A gente toca notas repetidas que dão a estrutura rítmica para que a orquestra toque ali em cima daquela base. Mas também a gente pode ter outras tarefas enquanto percussionista, que é de colorir a orquestração. Orquestração que eu digo é a distribuição que o compositor faz entre os instrumentos. E ele usa a percussão justamente para dar esses enfeites. Então, por exemplo, instrumentos como o triângulo, o prato A2, instrumentos que são super delicados, colorem com frequências super agudas e outros já vêm com frequências muito graves para representar talvez o som da terra. Então, a percussão tem essa função de colorir, de conduzir e de dar a base rítmica para a orquestra. Quero continuar te perguntando então, por que você escolheu a percussão? Qual é esse caminho, por onde você trilhou até chegar na ideia da percussão? Por que você toca percussão hoje? André, eu comecei a tocar percussão porque quando eu estava na minha escola, no ensino primário, tinha uma banda desse colégio. E eu, de cara, me encantei pela percussão. Eu logo vi as caixas claras tocando, aquele naipe de caixas claras, e falei para os meus pais, eu quero tocar na banda. Bom, depois disso, eu fui fazer meus estudos, né? O maestro da minha banda me encaminhou para um conservatório. Eu sou de São Paulo. Ele me encaminhou para um conservatório que é muito famoso por lá, que é o Conservatório de Tatuí. E lá que eu comecei meus estudos sérios em cima da percussão, né? Foi lá que eu comecei a conhecer tudo que vocês estão vendo aqui atrás de mim. De lá, eu fui fazer minha graduação na Universidade Estadual Paulista. Depois fiz meu mestrado em percussão e aí que sim, eu vim parar aqui na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, depois de uma audição, que a gente tem que tocar tudo isso também que vocês estão vendo. E aí minha história é mais ou menos essa, assim, de forma rápida, né? Maravilha, Rafael. Existe um mito em cima dos instrumentos de percussão que o instrumento de percussão só faz barulho, só ruídos. Isso é verdade? O instrumento de percussão também emite notas musicais? Bom, os instrumentos de percussão também emitem ruído, mas as notas estão super presentes com a gente. Assim como vocês escutaram lá no começo, eu tocando este instrumento aqui que está na minha frente, que se chama xilofone. É um instrumento com teclinhas de madeiras que cada uma delas tem uma nota específica, assim como o piano. Vocês percebem aqui que existem as notas de cima, que equivalem às notas pretas do piano, aquelas teclas, né, de cima, e as de baixo, que equivalem às notas brancas, as teclas brancas, né? E os nomes das notas são iguais. Então, temos o Dó, o Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Igual a um piano. Então, a percussão tanto emite notas, como eu acabei de mostrar, como também é capaz de fazer ruídos, barulhos, sonoplastias e o que mais a gente puder ter de imaginação. Super interessante saber disso. E essa associação, então,
desse instrumento com o piano. E então nos faz perceber que o instrumento de percussão ele também emite notas graves e agudas. Tem isso, tem frequência? Como é que a gente pode pensar nisso na percussão? André, música é frequência. Tudo que a gente escuta na música é uma frequência. Umas têm uma característica diferente da outra, até por isso que a gente consegue diferenciar qual instrumento é que a pessoa está tocando. É porque a frequência daquele instrumento é dele, é específico dele. E a percussão, assim como todos os outros, também tem frequências muito agudas, como o triângulo, que eu vou mostrar para vocês, ou como o bumbo sinfônico, que é um tambor enorme, que é uma das frequências mais graves que existem na orquestra. E eu também vou tocar aqui para vocês escutarem. Muito bom, Rafael, muito obrigado. Agora chegou a nossa parte prática, todo mundo aqui está super ansioso para te ver tocar mais ainda, né? Então, turma, agora eu vou deixar vocês à vontade com o Rafael. Ele vai mostrar todos os sons, os instrumentos que a gente tem de percussão aqui. Fiquem à vontade, se deleitem com o som dele. Este aqui é o triângulo. Esse aqui é o pandeiro sinfônico. Esse aqui é o glockenspiel ou só Glock. Essa aqui é a campana tubular. Este aqui é o gongo ou o tantã. E se você gostou do nosso bate-papo, o Rafael vai falar pra gente agora como você pode participar efetivamente e conhecer um pouco mais sobre a orquestra. Bom, André, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de poder conversar com você e com toda a turma que está nos assistindo aqui. Se vocês quiserem acompanhar um pouquinho do trabalho da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, vocês podem, primeiramente, seguir as nossas redes sociais. Siga a gente lá no Instagram, no Facebook. Tem muito conteúdo que é postado por lá e eu acho que vocês vão adorar. A gente também tem um site com uma área toda educacional que você pode ver cada instrumento com um texto descrevendo ele e podendo também escutar como que eles soam. É super legal, eu aconselho que vocês visitem esse site. E claro, também nós estamos lá no canal do YouTube da Filarmônica, em que existem inúmeros vídeos com concertos que já aconteceram, concertos que vão acontecer ainda, que vão ser transmitidos, concertos em que, vídeos em que as pessoas explicam sobre a música de concerto, a música sinfônica, então eu recomendo que vocês deem uma passada por lá. E claro, existem os concertos para a juventude que acontecem aqui na Sala Minas Gerais, que são concertos gratuitos que vocês podem vir, e tantos outros concertos de outras séries que também vocês serão muito bem-vindos e eu espero vocês aqui em uma próxima. Que maravilha! Hoje, então, nós analisamos as características das ondas sonoras, problematizamos também a respeito da relação entre o som e a dança. Na verdade, ainda não, mas
não se preocupem, nós vamos falar sobre dança, teremos outras aulas. Eu quero pedir que vocês não percam as nossas aulas de arte, não percam o Se Liga na Educação e acessem lá, @andré.mazio9 para saber mais sobre a aula de hoje e outras aulas. Um abraço e até o próximo encontro.